começando com a própria certidão de nascimento. Cinema é a única arte que tem uma certidão de nascimento e ela tem uma data de nascimento no dia 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière fizeram a primeira exibição pública do que a gente conhece hoje como cinema, utilizando um equipamento que eles desenvolveram, o cinematógrafo, e mostrando os empregados saindo da fábrica deles, lá em Lyon. Eram apenas 33 pessoas dentro daquele café lá em Paris e que viram estarrecidas pessoas se mexendo na tela, algo que nunca imaginaram ser possível. Outra coisa que eu gosto muito do cinema francês é que uma das pessoas que estavam nessa sala vendo essa primeira exibição pública era Georges Méliès, que viu no cinema uma forma muito interessante, nova de se contar histórias. Então é curioso perceber que as duas maiores correntes cinematográficas, a corrente documental e a corrente narrativa, nasceram praticamente juntas, porque os Lumière viam o cinema como uma forma de retratar a realidade, ou seja, documentar a realidade. E o Georges Méliès desenvolveu, a partir dessa percepção dele do equipamento e das possibilidades do equipamento, contar histórias, ou seja, criou o cinema narrativo. Pulamos um pouquinho mais para frente, chegamos na década de 30 e temos o trabalho importantíssimo de um dos maiores cineastas da história do cinema francês e do cinema mundial, Jean Renoir, que era filho do grande pintor Renoir. Ele foi um dos precursores do movimento conhecido como realismo poético francês. Junto com outros diretores, eles valorizaram sobremaneira e foram os primeiros artistas dentro da história do cinema a valorizar o trabalho do roteirista. Tanto é que foi esse movimento que cunhou a expressão que a gente usa até hoje de cinema de autor. Eles defendiam que o filme tinha uma autoria, tinha uma assinatura, e esse termo é utilizado até hoje. E aí a gente pula um pouco mais para frente e chegamos em um outro importante movimento dentro da história do cinema, que bebe muito do realismo poético francês, com uma pequena mistura do neorrealismo italiano, que é a Nouvelle Vague, que surge no finalzinho da década de 1950, encampada por redatores, críticos de cinema da revista Cahiers du Cinéma, que foram desafiados pelo editor da revista, o André Bazin, a fazer filmes, uma vez que eles sempre criticavam os filmes que eram feitos na França naquela época. O editor chegou para eles dizendo: se vocês sabem tanto de cinema e criticam tanto o que está sendo feito, vocês deviam fazer o cinema como vocês acham que ele deveria ser feito. E fechando esse top 5 do cinema francês, eu destaco a iniciativa da Varilux, que já há mais de 10 anos promove anualmente no Brasil e em vários outros lugares do mundo o Festival Varilux de Cinema Francês, levando a um número cada vez maior de cinéfilos desses lugares a produção mais contemporânea, mais recente do cinema francês, um cinema que continua instigante, pulsante e inovador.